Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais um vídeo, para mais um Revisitando. E deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. O Revisitando de hoje é o Revisitando da série Ahsoka, né, que é do universo Star Wars, né, automaticamente. E ela é depois da segunda temporada de Mandaloriano, depois de Boba Fett, se enquadra antes dos filmes sequels. Eu tô tentando me enquadrar muito na ordem. E sim, ela é uma série muito boa. Eu considerei, inclusive, ela como a segunda melhor série das minhas críticas do ano passado, com uma nota 9.6, e eu não me arrependo disso. Porque Ahsoka serve como um fundamento base para explicar coisas muito positivas do universo Star Wars, ao contrário do que ultimamente tem sido feito com The Acolyte, que foi cancelado, ainda bem, né? E trata-se automaticamente Ahsoka do maior cânone possível, porque Ahsoka canoniza tudo. Canoniza a Sabine Wren, faz o cânone do Ezra Bridger, né, e comprova que Clone Wars e Rebels, né, que são as animações, são canônicas no universo Star Wars. E também trata, sim, de uma história com uma narrativa e desenvolvimento da própria personagem principal. Também, automaticamente, como é um grupo, né, a Ahsoka ela trabalha muito com essa questão de equipe. Temos também o desenvolvimento do Ezra e temos também o desenvolvimento da Sabine Wren. Mas em destaque, assim, é a Ahsoka, que protagonizou uma das melhores coisas que Star Wars fez nos últimos tempos, que é o episódio 5, a volta do Hayden Christensen como Anakin Skywalker, que é um episódio fenomenal e é um episódio de desenvolvimento e é um personagem que volta lá no passado, no período das Guerras Clônicas, e faz, querendo ou não, todo o simbologismo do que é verdadeiramente Star Wars, da profecia do escolhido, né? Que sim, o escolhido é o Anakin Skywalker, e só deixam isso mais claro na série da Ahsoka. E querendo ou não, também há aquela questão de ser uma aventura clássica, que se eu não me engano eu coloquei que a narrativa em si de Ahsoka é muito rasa, ela não aprofunda muito os objetivos principais. O objetivo é impedir o retorno do Thrawn, né, do General Thrawn. Só que é tudo tão previsível ao longo dos episódios que tu já sabe mais ou menos o que vai acontecer no final. Que vão deixar um gancho para uma possível segunda temporada, que no caso já foi confirmada a segunda temporada de Ahsoka. Mas nem por isso a série é ruim. Muito pelo contrário. Ela é uma aventura clássica de Star Wars, com todos os requisitos básicos, mas que funciona, sabe? E também é de uma Jedi / Jedi cinza, que a gente chama de anti-heroína, mais voltada pro bem, né? Mas que ao mesmo tempo a gente compreende toda a trajetória dela, dos motivos dela ter deixado a Ordem Jedi, de como ela se desenvolveu ao longo desse tempo fora da Ordem Jedi, e tudo a questão de que eles também canonizaram uma das questões narrativas mais complexas, e daí que entra, né, toda a mitologia de Star Wars, que é muito bela, que é os deuses de Mordor, né? Que é também lá da animação clássica do Clone Wars. Que é o pai, o filho e a filha, né? Que é o conto dos três. Que o filho representa o lado sombrio da força, a filha representa o lado da luz, e o pai é o equilíbrio entre os dois. E daí que vem justamente a profecia do Anakin Skywalker, que lá no Clone Wars o pai acaba
morrendo e deixa o encargo de equilíbrio da força dos deuses para ele, pro Anakin Skywalker. E é por isso que o Anakin Skywalker é considerado o escolhido. E sendo isso canonizado, tendo isso como cânone no Star Wars, só complementa ainda mais a ideia de que tudo o que aconteceu lá, da necessidade de ter um sequel, da necessidade de, por exemplo, ter a Acolyte, é tudo uma banalidade. É isso que eu quero dizer. Então, essa falta de noção de querer só ganhar, e que no caso não ganharam, né? Teve ali, The Acolyte deu prejuízo. Então, sim, a Ahsoka, ela veio para mudar o destino de Star Wars. Só que daí a gente percebe muitas falhas ao longo das produções pós-Ahsoka. E que realmente eu me pergunto em que futuro e em que andamento está Star Wars, né? Também temos aqui a questão da atuação, que é a Rosario Dawson, que é a Ahsoka, é sensacional no quesito atuação. A Natasha Liu, que é a Sabrine Wren, também ela teve um desenvolvimento muito bom como personagem em si, e a atriz transpareceu isso em tela, que ela estava diferente do Rebels, por exemplo, mas que essa diferença ainda podia ser desenvolvida ao longo dos episódios. A Ivana Sakhno, que é a Shin, que é uma das antagonistas, foi muito interessante de ver a atuação dela, e ela foi uma das antagonistas mais, assim, como posso se dizer, justificáveis de ter no universo Star Wars. Porque estava ali presente a regra de 2 dos Siths, só que não eram bem Siths, assim, mercenários, né, que usavam um sabre de luz vermelho, né? E que ao longo disso a gente teve também todo o treinamento e a visão do outro lado, dos motivos deles serem Siths, e que não deixam de serem do maus, né? Não é aquela coisa que nem a The Acolyte foi de trocar os parâmetros de visões, de tentarem fazer a bondade do outro lado, né? Aqui não teve bondade. Teve, obviamente, seus motivos, mas eles não deixaram de ser maus. Isso que engrandece ainda mais a série. E outra coisa, tem a Morgan, né? Que é uma das bruxas de Dathomir, que a gente também teve na série The Acolyte, e que só comprovam que elas eram sim malignas, ao contrário do que a gente viu em The Acolyte. Então, assim, o cânone de Star Wars está realmente meio que perdido. Eu vou falar que Star Wars está meio que perdida porque realmente está. Eu sou um fã de Star Wars, né? Eu acompanho toda essa jornada e fico imaginando, bom, há muitos passos a serem seguidos, e eu realmente acredito que se o Dave Filoni, George Lucas também tiver um pouco de mão e de bondade, seguirem com o que realmente foi proposto de continuidade em Ahsoka, tem tudo para dar certo. Star Wars tem tudo para ir para um caminho benéfico. E sim, eu digo isso com todas as palavras, assim, de que Star Wars tem futuro seguindo, né, a obra Ahsoka. Falando um pouco, né, de uma das melhores cenas, que é sem dúvida o Hayden Christensen voltando como Anakin Skywalker, e tendo ali a última lição e o desenvolvimento da Ahsoka, como eu disse, é genial nessa série. E tendo a lição viva ou morra, fazendo com que a Ahsoka lute e não desista da sua persistência, não desista de ser o que ela é muito interessante, porque para ser o que é tem que ter uma luta, tem que lutar para ser o que deseja. E o papel de Anakin Skywalker, principalmente no, vamos dizer, pós-vida, no Entre Mundos do Star Wars, que eles finalmente canonizaram Entre Mundos, né? Pra quem olhou Clone Wars e Rebels sabe o que esse Entre Mundos faz, que é uma das coisas mais roubadas que fizeram em Star Wars, né? Que é o Entre Mundos, que inclusive o Ezra usou para viajar no tempo, sabe? Enfim, se eles forem canonizar a viagem no tempo Star Wars em live action, vai ficar ainda muito mais bizarro o que pode acontecer.
aqui no cânone em si. Sendo que o Rebels é cânone agora, sendo que Clone Wars é cânone, então automaticamente a viagem no tempo também é possível. Então, assim, Ahsoka foi muito mais benéfica para introduzir conceitos, para relembrar os conceitos das animações também, como os deuses da força, como o próprio Entre Mundos, né, o mundo entre mundos, e também para automaticamente reforçar a profecia do escolhido, reforçar também as questões da força, do que realmente tem de interpretação da força. E eu acho muito interessante que conseguiram fazer isso com uma história coerente, que é básica, querendo ou não, é uma história muito básica e muitas vezes não aprofunda narrativamente os objetivos. A gente tem que impedir a volta do Thrawn, que é basicamente esse o objetivo da série, e é mais um caça-tesouros Indiana Jones, mas que funciona. E eu não me arrependo de ter dado uma nota 9.6 para essa série. Enfim, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!